Agora, na TV Sul Catarinense, saúde. Conteúdos para sua melhor qualidade de vida. Apresentação Anita Valim. Olá! Bom dia a todos os nossos telespectadores, você que está aí do outro lado da telinha. Estamos iniciando agora mais um Saúde com Anita Valim aqui na nossa TV Sul Catarinense, neste sábado maravilhoso, pós o Dia do Trabalhador, né? Pós um feriadinho, ou esse sábado lindo, sempre falando de saúde, falando de coisas maravilhosas. E hoje eu tenho aqui, vou receber com todo carinho, nossa, muita gratidão por vir aqui nos falar sobre conteúdos de muita relevância, a doutora Gabriela Chalkowski. Chega para cá, Gabriela. Estou muito feliz, muito obrigada. Vai ser uma entrevista, um bate-papo bem legal. Vamos falar sobre muitas coisas. Pode sentar aqui. Vamos lá. Agradeço, Anita. Bom dia, eu que agradeço o convite. Muito feliz, tá? Né? E estou sempre disponível para estar participando aqui do teu programa de saúde, né? Então, tu sabe que eu estou muito feliz porque isso muito me interessa. Nós vamos falar de um assunto, né, que mexe com a autoestima das pessoas. Eu sei que você é graduada em farmácia, né? Isso. Especialista em uma área que, meu Deus, hoje em dia assim está movimentando muito, que é a estética, né? Estética avançada. Sim, eu sou formada, né, graduada em farmácia, me especializei em estética avançada, em harmonização facial, em vários outros procedimentos, mas hoje eu atuo especificamente com harmonização facial. Que legal, olha só que maravilha. Então, olha, você aí de casa, a mulherada, os homens também, né? Porque hoje em dia, né, tomou conta a gente poder falar, né, assim, sobre o rosto, sobre a autoestima. Sim, harmonização facial e autoestima tem tudo a ver, né, Anita? Então, nos fale um pouquinho. Tá, mas para contextualizar, Isso. né? Vamos contextualizar, eu vou falar para ti primeiro o que é a harmonização facial. Exatamente. A harmonização facial nada mais é do que um conjunto de procedimentos que a gente faz visando a harmonia da face, a melhora da face, né? E daí dentro da harmonização, a gente trabalha com três principais pilares, né? Certo. Que é gerenciamento de pele, gerenciamento do envelhecimento, rejuvenescimento, né? E o embelezamento. Olha, então a gente pode rejuvenescer, embelezar e Gerenciar esse envelhecimento. a pele, né? Isso, que daí já são outros tratamentos, né? Que daí já são tratamentos para qualidade de pele, para prevenir o envelhecimento. Isso, então. E aqui eu recebi algumas perguntinhas muito interessantes, né? Que eu fiz uma pesquisa, as pessoas foram me perguntando, diz que você está aqui, né? Porque assim, ó, muita gente ainda tem medo, né? Nossa, não. E sobre isso, vamos falar Sim. sobre isso. Então, esse medo, né, Anita, ele vem já junto ali com esse tema harmonização facial, porque esse medo não é de agora, tá? Esse medo vem de muito tempo. Desde antes, quando a harmonização facial era associada a transformar totalmente o rosto. Lá atrás, quando surgiu esses procedimentos, as pessoas faziam e realmente elas tinham um rosto totalmente modificado. Né? Perdia totalmente a sua essência. Tanto que ao longo do tempo foi se vendo que precisava mudar isso. Porque a gente tem até na mídia muitas famosas que retiraram os seus preenchedores por não estar mais se reconhecendo no espelho, né? E hoje, a harmonização facial ela já vem numa linha muito diferente, que é a linha da naturalidade. Olha. E quando a gente fala em naturalidade, tá? Não é ausência de procedimento, muito pelo contrário, né? Para realçar aquilo que a gente tem de melhor, né? Isso. Harmonizar. Então, esse medo não precisa ter, então tem que trabalhar isso, sobre essa questão. Sim. E essa questão, como que a gente trabalha, né? No meu consultório, eu busco trabalhar numa linha de 3 pilares, que são o diálogo, principalmente o diálogo, tá?
o planejamento e o acompanhamento das pacientes. Olha. Porque quando as pacientes elas vêm para mim, elas vêm mesmo com essas inseguranças, com esses medos, principalmente porque hoje a gente tem muito acesso à informação. Sim. Quando você vai fazer um procedimento, você já vai ali na internet, já pesquisa tudo, né? Já vem com uma opinião formada e com muitos medos também. Muitos medos. É porque existe muita informação também que não é verdade, né? Que não é verídica. Não. E aí os isso deturba exageros todo também. um trabalho, né? E assim, lá no seu consultório, quais são os procedimentos mais procurados? Tá, então, no meu consultório, né, a linha que mais é o Botox, que é o principal, ele é mundial, tá? Certo. No mercado, o mais procurado é a toxina botulínica para tirar as rugas, né? Sim. Aí depois vem preenchimento labial, procedimentos isolados. Mas o que a gente vê que tá uma crescência muito grande é justamente pelo gerenciamento do envelhecimento, que são esses procedimentos como bioestimuladores de colágeno. Bioestimulador. E assim, existe uma confusão bem grande, né? As pessoas confundem bastante quando falam. Confundem o Botox com o preenchimento, com o bioestimulador. Só que assim, isso é comum e faz parte do nosso dia a dia tá desmistificando isso, né? Que legal. Então, quando a paciente ela vem para mim, eu quero fazer um Botox na boca. Olha. Não é o Botox, é o ácido hialurônico, que é reabsorvível, né? Então, esse é o nosso papel, tá explicando essas coisas para as pessoas. Então, o Botox é mais na qual região? Isso, o Botox a gente pode fazer... Botox full face, o rosto todo, quando necessário. Quando necessário. Parte de cima, né? Região de rugas, pescoço também. E aí você vai fazer toda essa avaliação, né, Gabriela? Com certeza, né? Nada é feito sem avaliação. Esse gerenciamento que você acabou de falar. Até porque, quando a paciente ela chega para mim com essas dúvidas, esses medos, esses conceitos, né? O meu papel ali não é julgar ela não sabe o que ela quer. Esclarecer, orientar, alinhar com ela. Nada é feito absoluto. Eu não chego para ela e digo, Anitta, você tem que fazer isso, porque senão não vai dar. Então, a gente faz o quê? Um planejamento. E nesse planejamento, a gente consegue ver o que ela consegue estar fazendo agora, o que ela consegue estar fazendo depois, o que ela consegue estar fazendo a longo prazo para cuidar desse rosto, né? Que legal. Cuidar, então, da qualidade da pele. Sim, gerenciar o envelhecimento. Eu bato muito nessa tecla do gerenciamento do envelhecimento. Fazer antes, não deixar acumular as marcas, deixar o rosto ficar com esse aspecto pesado, né, do envelhecimento, que daí vai ter que dar um investimento maior lá mais na frente, né? É a prevenção. A prevenção. Esses bioestimuladores, então, esses procedimentos que você realiza lá no seu consultório, eles são procedimentos que, além de nos deixar mais bonita, mexer com a nossa autoestima, eles vão fazer o que? Prevenção também. Sim. Vai prevenir. E quando a gente fala, Anitta, de autoestima, a gente não está falando de mudanças físicas, vou fazer um preenchimento aqui, um aqui. Não, a gente está falando da forma como essa mulher se vê. Porque eu atendo pacientes em diversas fases da vida, né? Como aquela mulher, vou citar um exemplo assim, uma mulher que ela recebeu um cargo de liderança e ela sente que por ter um rosto mais arredondado não passa a autoridade que ela gostaria de ter. Ou então a mulher madura, né? Certo. A mulher madura que cuidou a vida inteira de tudo, de todos, e agora ela vem para se cuidar. Porque isso fica estampado, Fica. Gabriela? A pessoa traz, né? Sim. Para a face. E quando ela se olha no espelho, tá? Essa mulher, quando ela se olha no espelho e ela se sente bem com a imagem dela, ela se comunica melhor, ela se posiciona melhor, ela se sente bem. E isso reflete, todo mundo percebe, isso todo mundo vê. No dia a dia, né? No trabalho, na família. Nas relações sociais. Né? Todo mundo percebe. Então, além de a autoestima, ela está englobando tudo isso, olha só. Sim, a gente se sentir bem, né, Anitta? É aquilo que eu te falo. A gente se sentir bem com a nossa imagem, isso aumenta a autoestima, sim. Não podemos negar isso, né? Que interessante. Olha só, então pode, além de melhorar, né, a autoestima, claro, melhorar o face, né? Sim. Que é as características ali, sem perder essa alface, que são as nossas características, e deixar um rosto mais harmonioso.
Sim, e assim, ó, a linha que eu trabalho é realmente a linha da naturalidade, tá? Eu não mudo rostos, eu não transformo Então você rostos. mantém essa... Eu faço o quê? Eu mantenho o que a pessoa já tem. Sim. Porque na maioria das vezes a pessoa ela chega pra mim com uma ideia assim, ó, ai, doutor, eu quero, sei lá, quero mudar isso, quero mudar aquilo, várias queixas, né? Eu pego a queixa principal dela, o que mais está incomodando ela no momento, e depois a gente planeja os outros passos. Porque quando a pessoa vem com muitas queixas, muitas informações, até equivocada da internet, né? A gente tem que saber moldar, né? Saber alinhar com essa paciente o que realmente faz sentido, né? Porque nem tudo que a gente quer fazer realmente é o que fica bom pra gente naquele momento, né? Olha só, então seria assim, tipo, eu queria saber se existe um limite, assim, entre melhorar a autoestima e criar uma dependência de procedimentos estéticos. Ah, com certeza. Existe? Com certeza. E esse limite, tá, Anitta, ele precisa ser respeitado, tá? Porque quando a busca pelo procedimento, ele deixa de ser por estética e passa a ser por se sentir bem, a gente já tem que acender um alerta. Olha, interessante. Tá? Porque nós profissionais, agora você tá nós profissionais, tá? Nós profissionais, antes de a gente trabalhar com estética, antes de a gente querer ir para esse mundo da estética, a gente fez uma graduação e se formou como profissional de saúde. Interessante. Tá? Então isso a gente não pode esquecer, que a gente é profissional de saúde. E sendo profissional de saúde, a gente precisa o quê? Acolher essa queixa, a gente tem que acolher esse paciente que chega pra gente com essa queixa, ver o porquê que ela quer tanto fazer esse procedimento que ela já fez diversas vezes, tá? Isso é algo que a gente veja muito. Alinhar com ela, ter bom senso, tá? Principalmente o bom senso estético, tá? A gente tem que ter. E outra coisa também é saber dizer não para esse paciente. Olha, que não numa forma rígida de, não vou fazer, mas sim deixar esse paciente entender que o que ela quer não faz sentido para ela naquele momento. E aí, então, Gabriela, é interessante ouvir você como profissional que mexe com procedimentos, uma área tão delicada, né? Que é a autoestima, que é o rosto, que é o nosso cartão de visita, né? Falar sobre isso, porque isso é ética profissional. Isso é ética profissional, a gente não pode esquecer que somos profissionais de saúde, né? E uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, tá, Anitta, é que assim, ó, a harmonização facial, ela ajuda sim na autoestima, a gente não pode negar, porque a gente se sente mais bonita, mais confiante, isso ajuda na autoestima. Mas procedimentos estéticos, eles não podem ser usados como solução para inseguranças internas, né? Por outros tipos de insegurança. Aí precisa tratar com outro profissional, né? Olha, que legal. Isso é muito importante. Aí você que está em casa, temos aqui a Gabriela, né? Especialista, ela é a doutora Gabriela, especialista em estética avançada, tá? Farmacêutica, que com uma bagagem muito grande, já trabalha há anos, né, nessa área. Nos fale quantos anos, Gabriela? Sua trajetória nessa área de estética, eu estou há 2 anos. Eu tenho meu consultório ali na Cidade Alta. Isso, nos dê o endereço também. O endereço fica ali na frente, na Avenida 15, ali na frente do IFSC, Instituto Federal. Bem fácil localização. Também tem o meu Instagram, né, que é Gabriela Chalkowski, caso queira dar uma olhadinha. Certo. E na área da saúde, que eu venho com uma bagagem muito grande da saúde, eu já estou há 6 anos na área da saúde. Certo. Então, eu tenho todo esse olhar acolhedor além da estética, né? Porque a estética, ela é importante, sim, faz muito bem pra gente, mas a gente não pode esquecer da saúde em primeiro lugar, saúde, né? Isso tem que andar alinhado, né? Tem, sempre junto. Uma integralidade. E eu recomendo, gente, a Gabriela, tá? Assim, ó, o pessoal me pergunta, nossa, como você está bem e tal, assim. Eu digo assim, eles sempre me dão uma idade a menos, eu fico muito feliz. E aqui, ó, esta profissional aqui eu recomendo muito, faço, ela me mantém sempre, né, com o rosto bem bacana, gosto muito, recomendo a Gabriela, tá? E tem mais perguntas aqui, Gabriela. Vamos explorar aqui o seu conhecimento nessa área. Quero saber qual é a importância da consulta profissional
antes de qualquer procedimento? Você falou, mas agora fale um pouquinho mais especificamente. Nossa, sim, não, essa pergunta é a principal, né? A consulta, ela é a etapa fundamental para qualquer tipo de procedimento, tá? Por mais que seja um botox, que é algo que relativamente é simples, ele já não é tão simples assim quando a gente pensa em saúde, anatomia, procedimentos invasivos, né? Então, a consulta, ela é a parte principal. Eu tenho um caminho, né, de consulta que é o quê? Eu demoro um pouco mais. Por quê? Porque eu preciso analisar tudo que essa paciente me traz. Não só o histórico de saúde, como o histórico de vida, as queixas dela, as queixas que não são estéticas. Olha. E ver o que eu posso tirar dessa consulta, que é válido, e o que não é válido, tá? Porque muitas coisas são faladas, mas não são ditas. E isso é o profissional que tem que fazer essa anamnese, né? Interessante. Você faz, então, essa anamnese, esse exame físico também? É tudo feito na consulta, né? Procedimentos estéticos, qualquer tipo, ele não pode ser feito... Ah, vi uma propaganda na internet e fui lá, marquei, agendei e fiz o procedimento. Tem que ter um passo a passo. Porque se a gente pula etapas, tá? Se a gente pula etapas da consulta, do planejamento, do acompanhamento, né? Que eu peço fotos para os meus pacientes... E do retorno, que o retorno também é importante, tá? Que interessante você falar sobre isso. Então, depois do procedimento, tem o retorno. Tem o retorno, que é pra gente avaliar novamente esse rosto, ver se tudo saiu conforme o combinado, as expectativas, né? Alinhar as expectativas do paciente. E o retorno, ele é também muito importante. Porque se a paciente vai ali comigo, faz, e depois ela não volta... se perde, eu não sei como ficou o resultado. Certo. Né? A gente não tem como garantir 100% um resultado de um procedimento sem ter o retorno, né? O retorno, até para ver como é que ficou, se tem algum retoquezinho. Sim, sim, para alinhar, né? Alinhar as expectativas. Isso. Por falar em expectativas, Gabriela, então, você fala sobre isso, né? Com a paciente ou o paciente, sobre a expectativa. A pessoa também tem que estar preparada. Sim, sim, a pessoa tem que estar preparada. A harmonização facial não pode ser feita no impulso, tá? A gente precisa sentar, dialogar, ter toda essa paciência para ver o que a pessoa realmente quer fazer e o que dá para fazer também, né? E o que dá para fazer. Isso, alinhar as expectativas. Eu sempre falo, vamos sentar aqui, vamos alinhar as expectativas, o que você quer fazer, o que a gente vai fazer, o que dá para fazer, né? É muito interessante saber o que dá, né? Isso. Porque tem idades diferentes, são peles diferentes. Né? Totalmente, né? Totalmente diferente. Por exemplo, vou citar um exemplo, já que a gente falou do bioestimulador. Certo. E como ele é o auge do momento, né? Bioestimuladores de colágeno para melhorar tudo. Eu sempre falo que a gente precisa ver se você realmente precisa desse procedimento. Não é porque a sua amiga fez, a sua mãe fez, que você precisa fazer também. Porque às vezes a pessoa vai e faz um investimento, faz o procedimento, não tinha indicação, aí ela se frustra. Olha. Aí ela diz, mas o bioestimulador não funciona para mim, porque eu fiz uma sessão e não serviu para o que eu queria. Mas e o que você queria? Foi alinhado com o profissional? Olha, foi sentado, conversado e explicado? E quanto tempo esse bioestimulador vai começar a produzir seus efeitos? Sim, né? Porque outra coisa que eu sempre digo, eu tenho muito isso com as minhas pacientes, pelo acompanhamento via WhatsApp, eu sempre falo, calma. Hoje, após o procedimento, você vai se sentir assim, e isso deixa ela mais segura. Ela perde esse medo do procedimento, né? Isso é interessante, saber o que vem, o que é o pós. Sim. E esse pós-procedimento que o profissional dá é simplesmente fundamental, né? Para ter resultado. Isso é fundamental, né? Porque a coisa mais triste que tem, Anitta, e eu vou falar por experiência própria, eu atendi uma paciente que veio para mim triste de ter sido abandonada por um profissional. Nossa. E daí ela saiu de profissional em profissional, procurando quem resolveria o problema dela. Né? Então, assim, isso é muito triste, porque o teu paciente, ele é teu paciente, você tem a responsabilidade por ele, por ele, ter essa confiança, esse elo com o profissional, é muito importante, né?
Então, hoje o bioestimulador, ele é feito em que áreas, assim? Então, Falando de rosto. De rosto, a gente consegue estar fazendo no rosto. Depende do tipo de pele, depende da queixa, depende do nível de flacidez, para que tu quer. Tem todo um porquê por trás, né? Mas a gente consegue. Isso, a gente consegue estar aplicando no rosto, em algumas áreas específicas, né? Em algumas sessões, Gabriela? E depende também. Tudo depende, Anitta. Porque assim, ó, depende do teu tipo de pele, do teu grau de flacidez, tudo isso que eu falei já. Interessante. Que eu falei, e isso né? fica estimulando, né? Sim, sim. Nem vamos entrar assim, no bioestimulador, certo, né? Certo. Mas ele tem ali o tempo dele. Cada que marca legal. é diferente, né? Tem as marcas diferentes. Eu sei que você trabalha com qualidade. Uhum. Sim, sim. Eu não sou, vou te frisar aqui que eu não sou de ficar investigando assim, vou ficar testando produtos, né? Não, eu vou naquilo que eu sei que tem estudo, que já tem eficácia e que tenha segurança, tá? Principalmente segurança. Isso é muito importante. Fico, olha, muito contente aqui esclarecendo, né, com a doutora Gabriela, farmacêutica, especialista em estética avançada. Você aí que precisa cuidar, né, da sua pele, fazer então esta avaliação aqui com a Gabriela. Isso. Né? E todo esse roteiro que você nos falou aqui, que é interessante essa consulta, né? Sim, e tudo isso que eu falei aqui parece ser, nossa, mas meu Deus, é muita coisa. Sim. Não, é muito tranquilo, né? Tranquilo. É tranquilo, é tudo uma conversa, né, Anitta? A gente tem uma conversa muito tranquila. Eu busco sempre estar falando em linguagem normal para a paciente conseguir entender, né? Não busco estar falando muitos termos técnicos e muito acirrado, assim, para que a pessoa entenda realmente qual é o objetivo do tratamento dela, o que ela está fazendo. Porque o paciente, ele precisa ser incluído junto no planejamento, né? Sim, olha só. Então, falamos aqui hoje de autoestima, de beleza e saúde junto. Aqui o Saúde com a Anita Valim está sempre trazendo profissionais de alta qualidade, né? Profissionais que trabalham visando sempre a saúde e hoje é a beleza, falando de beleza, você mulher, você homem, né? E hoje os homens também, né? Estão se cuidando bastante. Isso. O meu público, ele é 99% feminino, tá? As mulheres sempre mais, né? Mulher desde da Idade Média, acredito, né? Bem antes até, as mulheres sempre buscaram procedimentos para se sentir mais belas, mais bonitas, mais confiantes, né? Isso. E hoje realçar... os homens também, né? Hoje os homens também. Que legal, isso é muito bom. E a estética tá tomando conta, né? As pessoas hoje se preocupam bastante. E, na verdade, é que hoje, Anitta, as pessoas estão mais criteriosas, elas estão mais conscientes também, justamente por conta das informações, de muito conteúdo também na internet, de profissionais, né? Como eu também crio muito conteúdo para a internet, né? E as pessoas, como elas estão mais conscientes, o medo delas não é mais do procedimento, que antigamente era, eu tenho medo de agulha, tenho, né, medo do procedimento. Hoje não, hoje esse medo já mudou, como a gente já falou, que é o medo de se transformar demais e ficar estranho, né? Sim, que legal. Gabriela, vamos tomar um chazinho, vamos selar aqui, tá? Esse momento e esse brinde, a saúde e a beleza, né? A estética avançada. Falando aqui hoje com a Gabriela Chalkowski, né? Vamos tomar um chazinho. Um chazinho, então. Tintim, saúde. Tintim, saúde. Saúde e beleza. Então, Gabriela, eu quero te agradecer. Né? O Saúde com a Anita Valim agradece a sua presença, todos os esclarecimentos, né? Estou maravilhada, né? Você é uma profissional de excelência. Estou recomendando, Saúde recomenda. Nos dê de novo os seus endereços. Sim, primeiro eu que agradeço, né, Anitta? Eu que agradeço o convite, eu fiquei muito feliz mesmo de estar aqui participando hoje, né? O meu endereço, ele fica na Avenida 15, tá? Na Avenida 15, em frente ao IFSC, Instituto Federal, perto da UPA, ali perto do centro de multiuso ali, né? Certo. Então, é bem de fácil localização, tá? Aí o meu Instagram é Gabriela Chalkowski, meu nomezinho ali, e estou à disposição. Certo, muito obrigada. Um grande abraço também, quero mandar um grande abraço ao Dr. Dick,
que está nos prestigiando também. O Dick, advogado maravilhoso, renomado, né? Muito bem sucedido na nossa cidade. Um abraço para o Dick, que está nos assistindo nesse momento, tá? E ficamos aqui então, estou feliz. Gabriela, você está convidada a retornar, sempre falando, né, aí de saúde e de beleza. Esse assunto maravilhoso que eu tenho muito prazer em abordar aqui hoje no Saúde. Certo? Muito obrigada. Fiquem aí então com toda a programação da TV Sul Catarinense e até sábado que vem estaremos aqui novamente. Um grande abraço, fiquem com Deus, aproveite esse sábado maravilhoso. Você assistiu na TV Sul Catarinense Saúde. Apresentação Anita Valim.